Este é um vídeo de uma série de vídeos do meu canal de ensino às classes de palavras. Hoje vamos estudar os numerais. Os numerais você sabe o que é, né? Mas vamos estudar as suas nomenclaturas, as suas classificações, algumas regras e alguns casos especiais, para que você saiba responder questões de concurso e vestibulares. Então vamos lá? Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, eu vou te pedir duas coisas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixa um like nesse vídeo aí pra mim, ok? O numeral é uma classe de palavra muito tranquila. A gente tem que se atentar a algumas nomenclaturas. E se você não assistiu os outros vídeos de classe de palavra do meu canal, assistam que eu tô gravando todas as classes de palavras. Numeral é uma classe de palavra variável. Ela pode variar em gênero e número. Por exemplo, masculino e feminino, singular e plural. Em grau ela não varia. O numeral é a palavra que indica em termos numéricos um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa frase. Nós vamos estudar agora as classificações dos numerais. Coloquei alguns numerais aqui, ó. Dúzia, que é um numeral coletivo. Terceiro, que é um ordinal. 3/6, que é fracionário. 5, que é cardinal. E dobro, que é multiplicativo. Vamos às classificações agora? Os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, fracionários, coletivos e multiplicativos. Vamos agora ao primeiro que nós vamos estudar, os cardinais. Os numerais cardinais indicam a quantidade de seres ou coisas. Os números cardinais são os que a gente pode contar assim, ó, 1, 2, 3, eu vou contando 50, 100, 1000, são infinitos os números, né? Vamos a um exemplo. 1 é bom, 2 é pouco e 3 é demais. Então, 1 é o número cardinal, 2 e 3. Eles podem variar em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. No evento tinha 200 homens e 300 mulheres. 200 se refere a homens. Homens está no masculino, 200 também. Mulheres está no feminino e 300 também. Tem alguns que não variam, por exemplo, no evento tinham 100 homens e umas 100 mulheres. Vai ficar da mesma maneira para o masculino e para o feminino. E também ele está no plural. 100 não vai para o singular nem para o plural, é da mesma maneira. Agora 200 homens e 300 mulheres, está no plural. Quem ganhar o BBB ganhará 1,5 milhão. Será que 2022... Será que 2022 será 2 milhões? E aí? Quem ganhar o BBB ganha 1 milhão. 1 é um número cardinal e milhão também é um número cardinal. 1,5 milhão. Será que 2022 será 2 milhões? Porque está sendo, desde que começou o BBB, está sendo 1,5 milhão. Aí eu formei uma frase para vocês pensarem. Será que 2022 será 2 milhões? Seria justo, né? Se você gostaria que fosse 2 milhões, deixa aí nos comentários para mim. Você vê BBB? Deixa aí para mim que eu gostaria de saber. Agora, milhão, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões, tudo vai para o plural. Os números ordinais indicam a série ou a ordem que um determinado número está incluído. Exemplo, eu estou no 4º vagão do metrô. Quarto é o número ordinal. Vagão é o substantivo a que este ordinal se refere. E este vagão aqui é a posição do metrô. Quarto é uma ordem, então. Eles variam também em gênero e em número. Ela foi a primeira da sala. Sala é o substantivo e primeira é o número ordinal que está se referindo à sala. A menina, ela foi a primeira da sala.
Na ordem dos alunos da sala, ela foi a primeira. Primeiro, então, está no feminino. Eu, o segundo, está no masculino. E nós, os terceiros, o masculino e no plural. Coloquei alguns ordinais aqui agora. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, vigésimo, trigésimo, centésimo, milésimo. O numeral fracionário indica a diminuição de um número, ou seja, a representação de uma parte de um todo. Comi um quarto do bolo, significa que eu parti o inteiro, reparti o inteiro em 4 partes, né? Uma parte de um bolo, ó, uma quarta parte, ó. A matemática, gente, ó. Comi essa parte aqui. Então, eu comi um quarto do bolo. Chupei a metade da laranja. Então, 1/2, 1/3, 2/8, qualquer número que eu puder ler em forma de fração é um número fracionário. Vamos agora para os numerais coletivos. Numerais coletivos fazem referência a um conjunto de seres, um número exato. Por exemplo, dúzia, dezena, centena. Comprei 1 dúzia de ovos. Ovos, então, é um substantivo. E dúzia é o numeral coletivo. Faz referência a um número exato, ó, 12. Os números coletivos sofrem flexão de número. Por exemplo, comprei 1 dúzia de ovos, comprei 2 dúzias de ovos, 3 dúzias. Comprei 2 centenas de laranjas. Numerais multiplicativos têm a ver com a multiplicação. Eu vou multiplicando dobro 2 vezes, triplo 3 vezes. Os numerais multiplicativos relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, aumentando a sua quantidade por meio de múltiplos. Exemplo, ele tem o dobro da minha idade. Então quer dizer que dobrou vezes 2, o dobro. Eles variam em gênero e número. Eles podem ir para masculino e feminino, singular e plural. Quando eles forem pronomes, adjetivos. Nesse caso aqui, ó, comprei carne de segunda. Então, se eu comprei carne de segunda, porque foi para o feminino, porque aqui é o substantivo e aqui é um numeral adjetivo. Nesse caso aqui, ó, ele tem o dobro da minha idade. O dobro aqui, ó, tem um artigo atrás, então o dobro aqui é um substantivo, é um numeral substantivo. Então aqui ele não varia nem em número e nem em gênero. Ele só varia quando ele é um numeral adjetivo. Vamos falar agora quanto ao emprego dos numerais. Todos os numerais concordam com o nome, isso quer dizer com o substantivo, exceto os multiplicativos. Os numerais multiplicativos, que são dobro, triplo, quádruplo, eles são invariáveis. Vamos ao exemplo. Ele tem o quádruplo da minha idade. Um exemplo, eu tenho 20 aninhos. Verdade, né? E ele tem o quádruplo, então ele tem vezes 4. 2 vezes 4, 8. 80. Eu tenho 20, ele tem 80. Ô, gente, brincadeira, não tem problema nenhum quanto à minha idade. Se vocês quiserem calcular, pode calcular. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, trabalhei por 31 anos e me aposentei há pouquinho tempo. 20 anos mesmo, né? Então, se ele tem o quádruplo da minha idade, tem 4 vezes mais. Se tivesse o dobro, ele ia ter 2 vezes mais. O quíntuplo, 5 vezes mais. O uso do artigo nos numerais fracionários. Fracionários são metade, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Então, o uso dos numerais fracionários é opcional. Pode ser usado de uma maneira ou de outra. Eu posso usar o artigo ou não. Artigo é o quê? O, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. É opcional, posso usar ou não. Enquanto os numerais multiplicativos, que seriam os multiplicativos quádruplo, quíntuplo,
geralmente vem precedido de artigo, quando são os multiplicativos. Vamos ao exemplo. Comi o dobro da pizza da minha mãe. O dobro. Eu comi 2 vezes mais. Por isso que ele é um numeral multiplicativo, porque eu multipliquei por 2. Eu comi o dobro da pizza da minha mãe e a metade da minha irmã. Esse aqui é um fracionário, ó. O dobro quer dizer o multiplicativo. O uso do artigo é opcional nos fracionários. Aqui o fracionário, ó, não usei o artigo, mas se eu colocasse, ó, comi o dobro da pizza da minha mãe e a metade eu usaria o artigo aqui, ó, mas é opcional, não sou obrigada a usar. Agora, geralmente vem precedido de artigo quando ele é o multiplicativo. O dobro sempre tem esse artigo aqui, o dobro, o triplo, o quádruplo. Vamos agora ao próximo. Quando indica dia do mês, a gente sempre emprega o numeral cardinal, mas quando diz respeito ao primeiro dia do mês, aí vai ser ordinal. Vamos ao exemplo. Hoje é dia 30 de abril. Amanhã já é o feriado de 1º de maio. Eu só falo primeiro, depois eu falo 2, 3, até chegar 30, 31. Então, hoje é dia, vou falar outra coisa agora. Hoje é dia 30 de abril. Hoje é dia. Ou hoje são 30 de abril. 30 aqui é o numeral cardinal. Então, hoje é dia 30 de abril. Qualquer número vai ser o cardinal. Somente o dia 1º que vai ser o ordinal. Quando indica leis, decretos, usa-se o numeral ordinal. É usado até o 9º, quando é leis e decretos. Por que que usa somente até o 9º? Porque os numerais ordinais tem cada número difícil de falar. Eu vou deixar para vocês um PDF para vocês imprimirem, para vocês estudarem os numerais ordinais, se vocês quiserem. Deixar um trabalho prontinho, caso vocês queiram pesquisar mais. Então, até o 9º, a gente utiliza o ordinal. E depois eu vou falar somente o cardinal. Um exemplo. Já li o artigo 9º, ordinal, até o 9. Só falta o 10. Eu falo 1º, 2º, até o 9. Quando chegar, passou do 9, vou falar 10, 11, 12, entendido? Para eu empregar os números romanos, a regra é a seguinte. Eu tenho que observar a posição do substantivo em relação ao numeral na frase. Quando o numeral estiver depois do substantivo e se referir a reis, papas, séculos, capítulos de obra, se eu falar até o 10º elemento, eu vou falar ordinal. E depois do 10º, eu vou falar cardinal. Então, vamos ao exemplo que a gente vai entender. Papa João Paulo II. Então, aqui está o substantivo e aqui está o numeral. Então, aqui, ó, o numeral está depois do substantivo. Então, eu vou falar segundo. Por que segundo? Porque eu vou falar ordinal, se for até o 10º. Li este livro até o capítulo 30. Por que eu vou falar 30? Porque se for depois do 10º, eu vou falar número cardinal. Antes do 10, eu vou falar 10º, vou falar ordinal. 1º, 2º até o 10º. E se for depois, eu vou falar do 10º, vou falar números cardinais. Mas isto, o substantivo, o numeral, tem que estar depois do substantivo. Agora tá aqui, o numeral tem que estar, o substantivo tá aqui e o numeral está depois. Agora nós vamos ver se o numeral estiver antes. Quando o numeral vier antes do substantivo, nós vamos usar os numerais ordinais. Exemplo, meu médico atende no 27º andar. Então, este é o substantivo. Este é o numeral, 27º. Como 27º veio antes do numeral, veio antes do substantivo, eu tenho que usar os ordinais. Gosto mais da terceira estrofe deste poema. Neste caso, estrofe vai ser o meu substantivo
e terceira vai ser o meu numeral. Então, eu tenho que usar o ordinal, já que ele veio antes do substantivo. Nós vamos finalizar agora com exercício. Para nós finalizarmos a nossa aula com chave de ouro, pausa o vídeo um pouquinho e vamos tentar responder essa questão. Analise as duas orações e responda. O prêmio foi entregue a um menino. Na biblioteca havia um aluno estudando. Quanto à morfologia, os termos destacados, que este um aqui, pertence à mesma classificação, justifique. O prêmio foi entregue a um menino. Esse um aqui pertence à mesma classificação aqui de havia um aluno estudando? Não, não pertence, porque esse aqui, ó, havia um aluno, tem a ver com numeral esse um aqui, ó. Pertence à classe de palavra numeral. E esse aqui, o prêmio foi entregue a um menino. Esse aqui é um artigo indefinido, porque não está definido qual menino que a gente entregou o prêmio. E na segunda oração, o numeral é cardinal. Então, a resposta é a seguinte. Pertence à mesma classificação? Não pertence, pois a primeira oração, o 1 é um artigo indefinido e na segunda oração é um numeral cardinal. Eu estou muito feliz com o crescimento do meu canal e agradeço a você que se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscrevam, deixe seu like se gostou desse vídeo. Eu gostei muito de gravar esse vídeo para vocês. Se você gostaria de sugerir algum conteúdo, opa, tá na hora, deixa aí nos comentários que isso me anima mais e mais querer gravar vídeo para vocês. Eu posto vídeo aqui no YouTube toda terça e sexta. Some não, viu? Senão eu fico com saudade. Tchau, galera, e muito obrigada!